Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos a este Hangout de aquecimento do Click Summit. Muito obrigado por estarem a assistir a esta videoconferência. E, antes de mais, quero apresentar os convidados desta noite. O Antoine, que trabalha na Media Post, ele é General Manager, está presente em Portugal há mais de 15 anos e tem diversas funções de direção de marketing e CRM em multinacionais e empresas nacionais como a Renault, Precision, Total. Enfim, é consultor expert na McKinsey, aliás foi. Foi diretor-geral da Semusa e agora da Media Post, uma empresa altamente reconhecida pelos serviços que eu daqui a bocadinho já vou pedir ao Antoine para explicar melhor do que eu. Uma curiosidade, pratica Aikido e Shin Kung, com gosto pela área de artes, cinema e vários outros temas. Também meu convidado, Pedro Guimarães, que representa a Paxis, tem mais de 25 anos de experiência no setor da comunicação, do advertising, ao marketing promocional, direto, e agora, quer dizer, agora e mais recentemente digital. Enfim, neste período tem contribuído para ajudar muitas marcas a aumentar as suas vendas através de ferramentas de comunicação e há 20 anos na Paxis, desde 2004, Managing Partner e, enfim, liderou nos últimos 3 anos o processo de transformação de negócio para o digital e internacionalização da empresa. Apresentados os meus convidados, eu se calhar começava aqui pelo Antoine, para explicar um bocadinho, Antoine, então, quais são os serviços principais da Media Post e em que mercados é que vocês atuam? Muito bem, obrigado Frederico, obrigado também Pedro e obrigado também a todos por estarem aqui hoje à noite. A Media Post Portugal, a Media Post, o grupo Media Post, é um grupo europeu que pertence aos Correios franceses e está presente em 7 países. 5 países diretamente e depois tem escritórios também de representação em mais 2 países na Europa, Portugal, Espanha, Roménia, Bulgária, Alemanha e Inglaterra, além da França, que é o país de origem. É um grupo que fatura 600 milhões de euros anualmente, e com uma parte digital que já representa no grupo 15 a 20%, mercê da aquisição de várias filiais, de várias empresas, de algumas sendo também algumas startups também, e no digital, no fundo, estamos a falar de empresas especializadas em marketing automation, data e big data, CRM de nova geração, e-commerce e a área também de cupons em França. Em Portugal, no fundo, estamos numa atividade, o grupo está presente desde 2008 em Portugal, com à partida uma empresa de distribuição de publicidade e agora, desde 2 anos, lançamos Marketing Automation e Data em Portugal. Pronto, e estamos a sentir um forte crescimento nas nossas atividades, e muito bem, e intervimos realmente cada vez mais em omnicanal e marketing automation, além da parte de distribuição de folheto. É uma área que está a crescer, como o resto da mídia em Portugal, e está a atrair agora mais anunciantes. Muito bem. Pedro, se calhar passa a palavra para perceber um bocadinho melhor o que é que a Paxis faz e em que mercado é que atua. Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite. Olá, Frederico e Antoine. Obrigado a quem nos está a ouvir. Boa noite para quem está em Portugal. Boa tarde para quem está no Brasil. E boa noite para quem esteja em Angola, Moçambique ou nos outros países. A Paxis é uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos. Nós hoje temos uma operação direta em Portugal e em Espanha. Portanto, temos um escritório em Portugal, em Lisboa, e outro em Madrid, desde há 3 anos. E dentro do nosso processo de internacionalização, nós estamos a desenvolver em vários vetores, sendo que hoje nós temos projetos já desenvolvidos além de Portugal e Espanha. Começámos recentemente com projetos quer para a Itália, quer para a Grécia, e estamos neste momento num processo de transformação e num processo de internacionalização a posicionar-nos como um parceiro, digamos, de referência para os nossos clientes, que queremos que isso seja visto no espaço EMEA, e por isso hoje estamos também com algumas iniciativas interessantes, quer em África,
quer digamos, no Médio Oriente e portanto, é por aqui que vamos desenvolver o nosso negócio. Nós temos uma empresa que está no mercado da comunicação já há muitos anos. O que nós sabemos fazer é ajudar os nossos clientes a vender usando diretamente ferramentas de comunicação. Portanto, obviamente que toda a comunicação tem impacto nas vendas. Aquilo que particularmente nos interessa são aquelas partes, os instrumentos, as ferramentas que o fazem diretamente. E, portanto, aquilo que nós fazemos hoje é ajudar na prática, porque estamos muito focados no digital, estamos com o nosso foco é ajudar os nossos clientes a colocar o digital no caminho das vendas. A nossa oferta fica composta em vários serviços que nós arrumamos em 3 grupos. Um grupo que chamamos ferramentas, que no fundo são instrumentos de marketing promocional e digital, que no fundo ajudam a ativar diretamente os consumidores das marcas dos nossos clientes. Depois temos o segundo nível que nós chamamos as campanhas, em que nós objetivamente damos uma solução mais completa ao nosso cliente e, portanto, temos um enfoque mais estratégico e acabamos por montar campanhas que utilizam ferramentas nossas e de terceiros. E lançámos recentemente, e recentemente foi este ano, a nossa terceiro nível, que é a área das plataformas, e isto basicamente nós desenvolvemos, depois explicarei mais à frente, nós desenvolvemos uma plataforma tecnológica que integra todas as nossas capacidades e que permite aos nossos clientes, de uma forma mais rápida e mais eficiente do ponto de vista dos investimentos, poder, digamos, ou executar ferramentas ou campanhas ou até programas mais alargados, seja, por exemplo, para uma marca em vários países ou para todas as marcas em vários países. E, portanto, também por isso a nossa estratégia, digamos, de diversificação territorial é um pouco porque estamos a começar a trabalhar com clientes em projetos transnacionais e, portanto, conseguimos montar-lhes uma solução que depois se replica por vários países, sendo que, obviamente, tem conteúdos locais e depois tem conteúdos mais genéricos. E é assim, tentando resumir. Muito bem. Portanto, para os nossos ouvintes, já perceberam que temos aqui 2 convidados com uma experiência muito enriquecedora, em empresas que certamente são referências no mercado. E uma pergunta que é natural à vossa experiência: qual é que é a vossa opinião sobre o desenvolvimento das vendas online? Quer dizer, porque no fundo há aqui uma semelhança, para quem nos está a ouvir, entre as duas empresas. Não, que é, ambas têm uma forte componente, começaram com uma forte componente offline. A Paxis, por exemplo, um serviço de cupons de desconto muito forte, começou no offline, e no caso da MediaPost, a distribuição de folhetos em publicidade, que também foi offline, e entretanto as duas empresas têm vindo a transformar-se para também poder atuar no canal digital. Acho que não estou a dizer nada de errado, foi não, António e Pedro? Está perfeito. Impecável. E na verdade, a minha curiosidade, e com certeza também da audiência, ou seja, qual é que é a vossa opinião sobre o desenvolvimento das vendas em Portugal? Porque em função da vossa experiência em outros mercados, enfim, no caso da Paxis, o crescimento também agora muito em Angola, e no caso do Antoine, também essa experiência de França e outros países, com certeza, Portugal está ou não está alinhado com aquilo que se faz de melhor, ou nós estamos ligeiramente atrasados em relação ao processo e ferramentas? Antoine, se calhar começava por ti. Sim, eu diria que, obviamente, nós estamos a sentir, em Portugal, como no resto da Europa, como no resto do mundo, o aumento regular do canal digital. Aumento, no caso do respeito da mídia, há um aumento já bastante forte. No caso do e-commerce, estamos a falar de um aumento agora regular. Pode-se dizer que em Portugal o e-commerce já se está a se tornar uma realidade. Agora, o que eu noto através das conversas que eu tive, que eu tenho nas várias empresas, que ou nós ajudamos ou que visitamos, é a dificuldade dos marketeers portugueses para transformar ainda o canal digital num canal que funciona completamente. Ou seja, existem queixas ou problemas regulares em obter rentabilidade, obter maior performance, ou que o canal digital representa uma parte importante das vendas. Bom, e é, sinceramente, devido ao facto que, no fundo, o e-commerce demorou algum tempo a arrancar. Não existem ainda muitas multinacionais do e-commerce presentes no território e, no fundo, cria aqui uma pequena dificuldade extra, que é há uma certa, eu diria,
há algumas questões, alguns constrangimentos em termos de competências relativamente ao e-commerce, e aliás, uma das razões pelo qual, no fundo, nós vamos buscar peritos internacionais, experts internacionais, para poder nos ajudar a desenvolver este e-commerce. Ou seja, o e-commerce está a desenvolver, está a crescer, ok? Agora, para alcançar um outro nível, eu diria, é necessário uma questão de metodologias, métodos de trabalho, de competências, ou seja, ter realmente os profissionais que saibam, que dominam bem esta área, e, enfim, a questão tecnológica. Tecnologia significa CMS, mais fluidos e com personalização. Significa também Marketing Automation. A Marketing Automation, no fundo, é uma ferramenta que faz a ligação entre a marca e os clientes, permite perceber onde estão os diferentes clientes nos diferentes pontos online e poder comunicar interativamente com eles. E depois a questão de CRMs. Existem CRMs, mas é verdade que os CRMs ainda não são facilmente ou são pouco conectados com a internet, com o online, ok? E, no fundo, a tendência do mercado vai ter que se equipar, poder acompanhar esta evolução para evoluir para o marketing one-to-one. É este salto que algumas marcas já começaram a fazer e que a generalidade do mercado ainda tem que fazer. Pedro, qual é a tua opinião? Achas que em Portugal estamos bem ou há caminho a seguir? Olha, eu começar por dizer que eu estou genericamente de acordo com tudo o que o António diz, acho que é uma visão muito, não só muito lúcida, mas muito adequada, muito correta. Só através daqui disse já 4 ou 5 coisas. O mundo digital e o e-commerce, digamos, é a ponta final quase, é um mundo onde tudo está a ser experimentado, onde tudo está a acontecer, onde há uma série, digamos, de processos de revolução, de transformação, de criação, de inovação. Portanto, isso não é só isso é em todos os países, incluindo em Portugal. O que acontece é, portanto, por esse motivo, em Portugal há de tudo, há do muito bom até o menos bom, há do já bastante sofisticado até o ainda muito rudimentar, há um pouco tudo. Distinguir aqui só 2 coisas. Portanto, uma coisa são as multinacionais que estão de facto envolvidas em e-commerce e que, portanto, nessa perspectiva, trazem para Portugal os seus modelos, não é? E por um lado isso é muito interessante porque são modelos muito potentes. Por outro lado, pode, em alguns casos, não é comum, mas pode acontecer haver alguma desadequação, não é? Pode acontecer. Quando olhamos para as empresas locais, enfim, já não tem essa felicidade, essa capacidade de trazer os tais modelos internacionais, portanto têm outros desafios. Talvez só trazer aqui duas dimensões. A primeira é, hoje, de acordo com alguns estudos, o e-commerce já valerá qualquer coisa como 300 milhões, com 300 bi de faturação, de falar de 3 blocos muito equiparados, estamos a falar de Estados América do Norte, Europa e Ásia. E eles hoje são relativamente comparados. Dizem esses research que dentro de 5 anos nós iremos ter a Europa a crescer 50% e, portanto, estamos a falar de 450, os Estados Unidos a dobrar e a ficar na casa dos 500 e tal, 600, e a Ásia a triplicar. Ok? E, portanto, a ultrapassar os 1000. E isso é, digamos, é algo que faz parte desta equação. É evidente que o processo de adoção do e-commerce tem a ver com muitas variáveis, mas hoje a maior parte dos negócios não tem, digamos, no e-commerce o seu canal privilegiado. Nós todos conhecemos os casos, por exemplo, do travel and leisure, esse tipo de indústrias que já estão perfeitamente baseadas na internet do ponto de vista do negócio, mas, por exemplo, no grande consumo, que é uma área que eu conheço bem, nós assistimos a uma coisa engraçada que é o crescimento dos investimentos em marketing digital é muitas vezes a 2 dígitos, em alguns mercados já vale metade do total, coisas desse estilo, mas depois a parcela que vem das vendas é 1 dígito ou 2 dígitos muito pequeninos. E, portanto, aquilo que nós hoje, olhando para aquilo que são as vendas online, para concluir, a nossa perspectiva é o mundo vai caminhar para o e-commerce, mas não está lá. Se nós condicionarmos este processo de evolução a essa transformação, nós vamos considerar a velocidade dessa transformação e, portanto, os recursos virão a uma velocidade mais pequena. Portugal é um país ultraperiférico, vale menos de 2% das vendas da Europa, e para os nossos clientes isso é verdade, e, portanto, a nossa perspectiva é, num primeiro momento, nós estamos mais preocupados em vez de fazer clicks to sales, não é? E, portanto, no fundo, de digital para digital, a nossa prioridade hoje é fazer clicks to bricks, não é? De bricks and mortar. Portanto, utilizar o digital
para encaminhar pessoas para lojas físicas. E nesse processo construir uma relação para que quando o negócio fizer sentido para o consumidor ser feito de uma perspectiva digital, então estarem criadas as condições. E, portanto, isto permite duas coisas, que é não apenas a aprendizagem e a geração de recursos necessários para o próprio cliente, para a própria marca fazer a transformação, mas um processo de construção de competências e de experiências que, convenhamos, os clientes e os fornecedores como nós também têm que fazer. Sim, e aqui Fred, só para poder complementar, estou completamente alinhado com o que teve a dizer o Pedro. É verdade que esta preocupação é de fazer a ligação entre o offline e o online. Ou seja, a maior parte das marcas, a maior parte dos anunciantes tem as duas realidades. Estão nos lineares para falar dos bens de consumo, são empresas de retalho, são telcos, são bancos e são seguradoras. No fundo, estas marcas estão presentes nos dois canais. E, no fundo, o objetivo também de encarar o digital como um caminho. Os consumidores já estão no digital, maciçamente, não é? E, no fundo, a marca deve acompanhar de forma eficaz os consumidores onde estão. Para quê? Para quem estiver offline poder, no fundo, encaminhar os clientes, sobretudo para lojas offline, porque a conversão é maior, os resultados são maiores desta forma. Mas é verdade que é nesta convivência entre o e-commerce, que é um serviço acrescentado ao cliente e que tem por vocação levar as pessoas para lojas físicas, é nesta coerência toda que o sucesso será encontrado. Eu tenho aqui uma pergunta, porque, aliás, e já agora um alinhamento. Na altura, quando foi pensada a estratégia de fazer o Click Summit, havia um objetivo que era muito claro, que era conseguir explicar às pessoas quais são as fases de como atrair os visitantes aos seus espaços, seja digitais ou mesmo que sejam físicos, mas aqui o propósito é ser digital. Uma vez que o visitante chega a um determinado espaço, como é que é possível estabelecer um relacionamento com ele e depois, no final, como é que é possível fazer uma conversão, seja ele a captação de um contacto ou seja fazer uma venda. Este foi o princípio que motiva a criação do Click Summit. E na verdade, este princípio tem um objetivo, que é aquilo que eu notei de alguns anos de experiência do mercado, é que as marcas estão muito associadas, os responsáveis de marketing, sinto que falta algum tipo de formação que leva mais, ou seja, como perceber que a pessoa, como é que nós conseguimos atrair e dali como é que se consegue gerar uma conversão. Isto é, qual é a importância da base de dados? Qual é a importância de ter um contacto para depois, a partir desse contacto, gerar uma venda? E a questão que eu vos coloco do vosso lado é, vocês acham, da experiência que têm com os vossos clientes, que ainda se pensa muito em notoriedade ou já há um caminho que já está a começar a ser traçado para os clientes pensarem em utilizar canais online, seja multicanal ou não, para depois conseguir gerar uma conversão? Frederico, temos quantas horas para responder a essa pergunta? Making a long story, não sei se o António quer começar. Making a long story short. Isto é assim, é 200 a hora. Eu e o António, eu sou um bocadinho mais velho que o António, mas somos mais ou menos da mesma geração, imagino eu. Viemos do tempo digamos, do marketing direto, do database marketing, do CRM, esse tipo de coisas todas. Eu lembro-me de ir um seminário há uns anos atrás, que era o CRM 2.0, agora é que é. Qual é a questão? Vamos pensar em Portugal. Portugal tem qualquer coisa como 3,5 a 4 milhões de lares úteis. Lares úteis no sentido onde vivem famílias, onde há poder de compra. Eu até utilizar úteis, quer dizer, não são empresas, esse tipo de coisa, ok? É nesse sentido. Vamos dizer que sejam 3 milhões para simplificar o raciocínio. Se eu vender um produto que tem como target a maioria desses lares, eu tenho que procurar soluções que sejam potentes, não é? Soluções que sejam profundas. Porquê é que os CRMs da vida falharam para produtos que tinham targets mais alargados? Essencialmente porque, isso aconteceu muito no grande consumo, mas aconteceu noutras indústrias. A marca dedicou uma série de tempo, de recursos de dinheiro, o que quer que seja, e conseguiu ter dentro do seu sistema, nas suas bases de dados, uma grande quantidade desses lares. Okay? E até os conseguiu qualificar, ou seja, conseguiu ter uma opinião sobre a forma como aquele lar se relacionava com a oferta daquela empresa, daquelas marcas, o que quer que fosse. Feito esse trabalho, encontravam aqueles 150 mil lares que eram altamente eficientes.
E há uma altura que o chefe diz, então, mas eu gastei esta fortuna para saber isto e para chegar a 150 mil, mas 150 mil não me resolve o mês. E portanto, os ganhos, digamos, de eficiência, de conversão, que eram obtidos, eram objetivamente, se quiser, desprezíveis. Eu não estou a dizer que concordo, mas isto é o raciocínio, enfim, simplificando muito, quando eu adresso realidades muito alargadas. O que é que mudou agora? Mudaram duas coisas. A primeira é, o digital permite obter uma informação muito mais rápida, muito mais útil, não é que seja mais barata. O digital não é mais barato, isso é uma das mentiras. Eu estou a escrever um artigo sobre as mentiras do digital, essa é uma delas. O digital não é mais barato. É muito mais caro contratar um engenheiro do que um administrativo. Acreditem, eu venho daí. Mitos. E a questão é, e mais raro, a questão é, o digital é, na prática, marketing direto on steroids. Ok? E, portanto, eu consigo fazer o que se faz em marketing direto mais depressa, obter informação e conseguir fazer alteração. E isto permite aumentar o número de interações. A outra camada é, o digital é muito largo, mas muito fino. O que é que eu quero dizer com isto? Em teoria chega a pouca gente, mas tem pouca capacidade de efetivamente gerar transformação do comportamento. Vai ser assim, hoje ainda não é assim. O que é que estão os nossos clientes a fazer? Hoje, eu diria que as empresas, enfim, agora é uma avaliação subjetiva, porque é apenas a minha, as empresas começam a olhar para isto com muito interesse e há 5 anos atrás os clientes diziam assim, não quero mais dados, paga-me essa porcaria que só me custa dinheiro, não uso isso parado. E hoje eu tenho a idade disto, estava em Madrid a jantar com um cliente nosso, e eles passaram, centralizaram tudo o que é tratamento de dados nos Estados Unidos, agora vão ter uma filial na Europa, por questões legais, não interessa, e portanto estão a construir realmente bases de dados, estão a investir a sério nisso, estão a utilizar, digamos, outras sources, agora apresentamos aqui nos programáticos, essas coisas todas, não vamos entrar nisso, mas estou a dizer assim, eu tenho aqui o fechar das pessoas que conheço, o que é que eu conheço delas, vou buscar terceiras partes de informação, que é para poder enriquecer a minha informação e poder começar a fazer certas coisas. E isto é uma razão muito simples, e termino aqui, depois, mais à frente poderei dizer outras coisas, mas só para lançar aqui o tema é, uma das razões principais para isto ser assim é qual? É que hoje a última fronteira que a marca tem é a embalagem. Ok? A embalagem, o produto físico. Se o mundo caminhar totalmente para o e-commerce, então, em tese, a marca fica totalmente na mão do retalhista. E, portanto, faz todo o sentido para as marcas terem efetivamente relações relevantes com os consumidores. E agora aqui uma piada, eu olhar para uma pessoa não significa que esteja interessado nela, da mesma forma que eu clicar no botão do like não significa que eu tenha uma relação com aquela empresa. Ok? Portanto, as empresas vão ter necessidade de ter relações realmente relevantes com as pessoas para poderem fazer o quê? Recuperar aquilo que eu chamaria quase abusivamente a relação comercial que têm com os seus consumidores e que nos últimos anos, fruto de muitas outras coisas, foi sendo, digamos, intermediada e na prática transferida ao retalho. E, portanto, como a loja do consumidor vai andar com o consumidor, como a minha capacidade de influenciar vai ter que passar a ser ao falar diretamente com o consumidor, é claro que o investimento em bases de dados tem que ser feito, mas isso agora é uma história complicada. António, é só para lançar. Muito bem, Pedro. Para poder acrescentar ao que disseste, eu diria que, no fundo, os desafios são estes. Para awareness, para quantidades, para uma grande distribuição, um retalhista encher a loja, para uma marca de consumo poder ter resultados, efetivamente, eu diria, uma mídia tradicional faz sentido. Okay? Agora, uma coisa é certa, é que os consumidores estão cada vez mais no digital e o digital entrega, e aqui o Pedro tem, estou completamente alinhado com ele, entrega a qualidade da relação. Entrega... Eu acho que vocês estão muito alinhados. Já vos vou desalinhar daqui a um bocadinho. Não, mas não se preocupe que depois vou desalinhar mesmo a seguir. Por isso, também vou começar. Estava a dizer que é verdade que a relação é cada vez mais fundamental. Para todas as indústrias, o Pedro fala, e é verdade, que o setor principal da atuação dele é os consumer goods, obviamente. A mídia pós-trabalho, tendencialmente mais para os distribuidores, mas é verdade, para todas as indústrias, há um grande desafio do digital. E é precisamente conhecer o cliente, que é fundamental hoje em dia.
porque conhecer o cliente permite responder às necessidades dele de forma adequada e evitar desperdício. Aqui é um ponto onde não discordo em parte sobre a questão dos custos. O digital permite uma coisa que é adaptar a proposta de cada empresa em função da necessidade de cada cliente e, a partir daí, isso elimina o desperdício. Porque a mass media é pouco discriminada e tem como principal problema é de comunicar para as pessoas que não interessam também. Okay? Então, eu quero dizer que há uma perfeita complementaridade, por enquanto, entre o offline e o online. Nós temos um exemplo também no folheto, a distribuição de publicidade, é que um retalhista quer encher a loja, o folheto continua a ser uma grande alavanca para encher a loja. E a mesma coisa, que é uma das formas também de atrair as pessoas também para restaurantes, para lojas, para comércio, é distribuir ofertas, cupons através do folheto publicitário. Agora, uma coisa é certa é que o próprio papel, o próprio folheto, é também, e nós temos um dos maiores clientes de e-commerce em Portugal, que utiliza a distribuição de publicidade para aumentar os seus resultados. E nas zonas onde distribui o folheto publicitário, consegue registar mais vendas, o efeito é até superior a 10%, do que nas zonas onde não distribui. Então, é um pouco essa relação, que é, temos quantidade e resultados com os meios mais tradicionais, mas temos uma qualidade, temos o enriquecimento da relação, temos, como disse o Pedro, o conhecimento do cliente e ir ao encontro das necessidades dele, que é obtido através do digital. Por isso, cada vez mais, os CRMs estão a se alimentar do comportamento no digital. O cliente passou pela página Facebook, foi visitar um website, procurou informações sobre um determinado produto, utiliza um produto para a família, para o lazer, e estas informações são informações fundamentais para os marketeers para, em função da utilização do produto, em função das preferências do cliente, realmente poder enviar a boa oferta no bom momento e no bom local, no bom canal de comunicação do cliente. Okay? Então, por isso nós temos de um lado a eficácia, a quantidade e do outro lado a qualidade. Cada vez mais, e aqui volto a estar completamente de acordo com o Pedro, que é cada vez mais, as marcas lutam pela relevância. Okay? O que é mais relevante para o cliente? É estar nesta grande superfície ou comprar aquele produto. Em termos de relevância, é extremamente importante. E, no fundo, o marketing do futuro vai ser, para as marcas, perceber o que é que os clientes valorizam nos produtos deles e, em função disso, passar os conteúdos, passar as propostas comerciais mais adequadas a cada um dos clientes. Frederico, deixa-me só, por causa exatamente do que o António disse, se calhar contar aqui uma historieta. O primeiro homem que eu conheço, há de certeza muito mais, eu é que estou fora, que fez isto com muito sucesso, é um senhor chamado Richard Branson. Quando decidiu lançar a sua companhia aérea, né, a Virgin Atlantic, basicamente ele fez uma coisa gira que ele diz assim: o research típico de uma companhia aérea pergunta aos seus clientes o que é que querem. As respostas são óbvias: aviões modernos, confortáveis, espaçosos, cumprem horários, não perdem as malas, o pessoal de cabine assim simpático, para dizer de outra maneira, refeições porreiras, bilhetes baratos, se calhar um whisky de 12 anos. Okay? E então, ele disse, mas isto não me interessa. Fez ao contrário, perguntou aos consumidores, aos potenciais clientes da companhia aérea, o que é que está disposto a pagar? E no fim eu sou uma companhia aérea que chega a horas e não perde as malas. E tudo o resto se paga. Ou seja, porque não ser assim, mas a refeição custa dinheiro. Portanto, o seu bilhetezinho fica mais $20 caros. Esquece lá a refeição, isso não interessa para nada. É uma viagem de uma hora dispensa perfeitamente a refeição. É exatamente o que o António está a dizer. Ou seja, se eu conhecer a pessoa com quem... Se eu sei o que é que o meu consumidor quer, então talvez eu seja relevante. Senão é mais um discurso centrado em mim. Reparem, olhem para mim, que bela que eu sou, que atraente que eu sou, que simpática, genial, e quer que seja, e portanto, por favor, apaixonem-se por mim. E o consumidor diz assim, esquece. Porque ao mesmo tempo está a ouvir isto de 40 e, portanto, não está nem aí. Era só uma historieta.
Eu acho que é uma historieta fantástica e é verdade que dentro disso o futuro é a personalização da relação. Porque há clientes, obviamente, que querem ter o whisky 12 anos no avião de viagem. Estão dispostos a pagar bastante mais caros para ter um assento muito mais confortável e uma série de mordomias. Então, e é por essa razão que a comunicação de massa tem precisamente este problema, que é de dirigir a toda a gente da mesma forma. A internet, o digital, através de email marketing, através de push notifications em apps, através de uma comunicação dirigida, permite realmente perceber qual é o perfil do cliente. E o perfil do cliente, a preferência do cliente até pode mudar. Se calhar, enquanto ele trabalha, quando ele desloca profissionalmente, ele tem uma série de preferências e tem outras quando desloca com a família. Okay? E é perceber realmente o perfil exato do cliente para adequar uma resposta. E é verdade que a indústria digital vai estar submetida a uma grande transformação no sentido de acumular data sobre o cliente, sobre o seu comportamento online, sobre o seu comportamento dentro de loja, sobre aquele que compra, sobre as suas preferências, sobre o seu perfil, para, em função disso, poder dirigir a mensagem mais adequada. Eu agora vou resistir, se nunca mais cheio. Muito interessante. Obrigado aos dois. Não, a verdade é que vocês os dois, entre aspas, são um perigo. Porque como são muito aficionados e trabalharam muito antes no offline, eu já ouvi distribuição de folhetos, já ouvi que depois desconto offline, e portanto isto é muito interessante para quem também está a pensar na forma como utiliza o offline com a integração com o online, e com certeza vamos já chegar aí. Daí que eu pergunto, aliás, antes de fazer a pergunta, só deixar aqui a pergunta em stand-by para fazer aqui uma referência a todas as pessoas que entretanto chegaram agora ou que têm vindo a chegar. Se quiserem fazer perguntas, podem utilizar o Twitter com a hashtag ClickSummitPT, ou então, por baixo do vídeo da palestra, tem um formulário de contacto para quem não tem Twitter, que pode fazer a sua pergunta. E eu vou acabar por anular a minha pergunta, porque eu tenho aqui uma do André Ferreira, que diz qual é que é a melhor ferramenta de comunicação para fazer vendas? Está um bocadinho vago, mas eu deixo isso para vocês. Se calhar, sem ser cupons. Eu diria, sim, consumer goods, os cupons realmente são um excelente veículo que comprovou a sua eficácia. As promoções, obviamente, são, não é? Mas, na verdade, falar de ferramentas parece realmente muito redutor. Ou muito genérico demais. Okay? Por isso, eu diria mais do que as ferramentas. O que é importante não é existe uma ferramenta, não existe um standard absoluto de comunicação com os clientes. O gabinete dentista tem uma forma de comunicar que é diferente de uma grande cadeia de restauração, que é diferente de um banco. Okay? Por isso que temos que pensar também sempre na mídia eficaz, na forma de se dirigir ao cliente, adaptada à indústria, adaptada também ao momento de compra. É diferente quando eu estou, como marca, a querer divulgar o meu produto e a minha marca, quero fazer awareness. É diferente quando estou numa fase de consideração e é diferente quando eu estou numa fase de compra e depois venda. E em função destes diferentes momentos, evidentemente que os meios de comunicação são diferentes e as ferramentas podem ser também diferentes. O que é, de qualquer forma, mais do que o meio de comunicação é que o digital, e quando falamos de marketing automation, estamos a falar de instrumentos, de tecnologias que recolham, vão sugar históricos de visitas na internet, que podem ser cruzadas com dados CRM e que, por sua vez, também podem interagir real-time com os clientes. Muito bem. Eu acho que enfim, a forma como o Antoine colocou a questão no início está correta. Eu não tenho nada a acrescentar. A ferramenta para gerar vendas é a comunicação. Isto basicamente porque as pessoas não compram funcionalidades, quer dizer, compramos uma outra funcionalidade, o resto nós compramos marcas, não compramos produtos. E, portanto, se compramos produtos, compramos o resultado de uma funcionalidade com uma comunicação.
Não é? Isso mais evidente nas categorias do que outras, ou nas indústrias do que outras, mas embora, mesmo saindo do grande consumo, vamos pensar num seguro ou numa telco, eu não compro só bytes e minutos e não sei o que, eu compro a percepção de que aquela empresa me fornece. Ou porque me fornece mais rápido, ou porque tem um melhor call center, ou porque me ajusta ao preço mais rapidamente, ou porque se eu tiver o sinistro não vou ignorar-me e não me vou pôr a falar com uma máquina e depois o perito aparece-lhe a aparecer. Ou seja, o seguro é o seguro, a telco é a telco, o shampoo é o shampoo, mas isso são só as funcionalidades, depois há todas as outras camadas. Só talvez acrescentar aqui dizer o seguinte, que é, o que faz as pessoas comprarem então é uma relação. O consumidor hoje, a grande diferença de há 5 ou 10 anos para cá, até hoje, é que há dias diziam-me que, porque eu agora vou escolher os meus consumidores. Bem, tenho uma má notícia. Os consumidores vão escolhê-lo a si. Não é? Ou seja, o consumidor, num primeiro momento, por causa da crise, alterou a forma como se via no processo de decisão de compra. Isso é muito visível em Portugal, mas em toda a Europa. Okay? E não é um exclusivo. Ou seja, o consumidor tinha uma posição, eu chamaria passiva, na medida em que estava disponível para ouvir propostas e passou a ter uma posição ativa. Ou seja, o consumidor quer negociar com as marcas. Por isso as promoções ganharam uma importância crescente, não é só por redução da capacidade, digamos, de compra do próprio dólar, é porque o consumidor agora já não aceita não negociar. Isto assim temos muito abstratos. Este é o primeiro momento. O segundo momento é, como há muitos estímulos e há muita interação, então o consumidor tem mais oportunidades de fazer essa escolha, essa negociação. O que é que muda? O que muda é que nós com o digital conseguimos, além de saber muita coisa e adequar a forma e o momento em que chegamos, às vezes é o mood. Isto dá uma explicação gira. Há muitos anos eu tinha um cliente que eu era publicitário e vendia um produto para lavar o chão. E o cliente queria fazer um anúncio do seu produto para lavar o chão na revista, enfim, mais sexy, mais glamourosa, que havia de imprensa feminina adulta, não é? E a revista recusou-se a publicar o anúncio com um pretexto um bocado como zangado, mas o pretexto era muito válido. Eu, quando me sinto mulher, estou a ver as minhas notícias, as minhas roupas, as minhas tendências, por favor não me lembrem que eu lavo o chão com detergente, não é? Isso é outra faceta da minha realidade. Aqui o digital exatamente tem isto melhorado, que é, eu consigo, não é apenas o sítio e o momento, muitas vezes é o mood. Então eu posso chegar, apanhar o consumidor num determinado mood e, digamos, contactar e interagir com ele, capturando esse mood. O que é que muda? O que é que faz as pessoas comprar um produto? Eu estava aqui a tentar fazer uma coisa, não sei se vai resultar, porque estou aqui improvisado. Há poucas coisas, talvez haja só uma coisa no mundo que todos os consumidores do planeta Terra, sejam lá 6 ou 7 bilhões, todos têm em comum. Em todos os países do mundo. Sabem qual é? É que ouvem a mesma rádio. Estão todos sintonizados em uma rádio. É uma rádio que se chama, eu vou tentar mostrar aqui para ver se funciona. Vamos ver se funciona aqui do canto. É uma rádio que se chama assim. Vamos lá ver. Ok? Conseguem ler? A WIIFM. O que é a WIIFM? É simples. What's in it for me? Ou seja, se alguém está a comunicar ou tentar comunicar comigo e não tem nada para me dizer, eu mudo de rádio. Nós estamos permanentemente sintonizados nesta rádio, porque estamos permanentemente, enfim, estamos por aí, estamos a viver, não é que estamos disponíveis ou indisponíveis, mas contactamos com comunicação e avaliamos e apreciamos. E hoje, cada vez mais, é o consumidor que decide. Sim, aqui eu também para ilustrar este conceito, eu passei alguns anos na Renault e é o exemplo de como as coisas mudaram. Anteriormente, ainda há saudosos 15, 20 anos atrás, estávamos a falar do marketing de produção. O que é que interessava? Havia uma fábrica que produzia, bastava pôr anúncios na televisão e as pessoas compravam. No caso da Renault, havia um modelo de veículo que é a Renault 5 e era produzir, publicitar, vender. Simples. Agora os modelos alteraram profundamente e por várias razões. Para já, na própria Renault, neste segmento de veículo, já não estamos a falar só do Clio. Podemos estar a falar agora o Clio neste novo modelo, podemos estar a falar do Captur, podemos estar a falar do Twingo, mas agora se acrescentarmos Citroën, temos mais C1, C3, podemos falar também da Fiat, podemos falar ou seja, cada marca diversificou a sua oferta
produz veículos, são cada vez mais produção one-to-one, ultra-personalizada, e no fundo, há uma inversão, e a tal inversão que teve a falar o Pedro, que é o consumidor que cada vez mais escolhe, porque existe uma grande saturação. Todos os mercados estão saturados. Estamos a falar dos seguros, estamos a falar de banca, estamos a falar de telecomunicações. Todos os mercados estão a ficar saturados. Há muita oferta. E, além disso, e há um elemento que é muito simples de entender. Anteriormente, há 10 anos atrás, as pessoas tinham vários minutos para apreciar um anúncio, uma publicidade. Agora, o attention span, especialmente na internet, é só de 8 segundos. Então, o que é que se passa? Eu tenho muito pouco tempo para impactar o meu consumidor. Okay? E como tenho pouco tempo para impactar o consumidor, agora surgem outros valores. Ou seja, a marca é um valor em si. Okay? O poder da marca Apple, o poder da marca Google, por exemplo, são valores em si. E há outro aspecto também, é que eu tenho todo o interesse, como tudo é mais efêmero, como existe muita saturação, em alimentar a relação com o meu cliente. Alimentar a relação com o meu cliente é, não vou despejar conteúdos. O que é esta comunicação onde falo com o meu consumidor, mas não com o consumidor, eu falo para a carteira do consumidor. É promo, 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 promo. As marcas têm que falar de outra coisa do que de ofertas. É importante a oferta. Estamos numa fase, evidentemente, onde a questão de preço está a aumentar. Mas não é só. O universo de uma marca é a sua relevância, a relação afetiva, viral que ela pode criar com os seus consumidores. E é por isso que cada vez mais estamos a passar de um marketing de pressão publicitária para um marketing de relação. Significa que eu faço perceber ao meu consumidor que eu estou a percebê-lo a ele, e eu estou a percebê-lo a ele também, porque eu vou lhe entregar os conteúdos conforme as preferências dele e conforme também as suas necessidades. Então é por essa razão que estamos aqui a sentir uma inversão dos paradigmas das preferências dos consumidores. E nesse aspecto o digital realmente permite criar esta relação rica, pertinente, relevante, de confiança, duradoura com uma marca. Muito obrigado. Antoine, deixe-me só fazer uma mensagem para todas as pessoas. Vamos ter tempo de as colocar todas Quero agradecer a participação de todos, especialmente no Twitter, que realmente é uma plataforma. Tem aqui curiosidade, o Antoine, consumidor, e isso fez-me muito Neil Goldman, que é o foco. Ou seja, não foi ele que fez o estudo nos Estados Unidos, que o tempo de atenção para ver um vídeo era há 2 anos atrás de 5 minutos. E agora, os estudos mais recentes, o sucesso de plataformas como o Vine, e hoje tem sido que o tempo de atenção das pessoas tem vindo a reduzir. Bom, pergunta do João Viana, que é: e-commerce. Não será que o grande desafio do e-commerce é arranjar formas de transmitir emoção e experiências como numa tradicional loja física? O futuro, penso, passará por aí. Ele pergunta: qual é a vossa opinião? Se calhar começa aqui pelo Pedro. Ui, está tudo nisso. Está toda a gente nisso. Aliás, é um trabalho muito bem feito por um criativo publicitário português, de top mundial, publicitário largo senso, até muito digital, que hoje lidera criativamente quer a agência no Brasil, quer nos Estados Unidos. Trabalho feito para a marca automóvel. Enfim, não queria estar a fazer publicidade a ninguém, ele não precisa da minha publicidade, mas veio recentemente plasmado em tudo que é comunicação e que a pessoa na prática acedia a um site e, portanto, tinha alguém que experimentava o carro por nós, andava dentro do carro e tal, tinha um dispositivo, uma espécie de uns óculos, e eu, estando aqui na ecrã, experimentava, digamos, estar dentro do carro, estando a milhares de quilómetros, se fosse o caso. Isso foi feito no Brasil. Tenho a disto algum concorrente nosso, estão agora a desenvolver modelos para fazer produto 3D ou visualização 3D de produto,
que é para eu poder estar em minha casa a ver o produto como se visse numa prateleira. A Macy's, utilizando o Kinetic, já há meia dúzia de anos, lançou um projeto, digamos, dos provadores, em que eu chego dentro do provador de uma loja Macy's, vejo-me ao espelho, portanto, na verdade eu não estou a ver ao espelho, estou a ver no ecrã, e vou-me vendo com as diferentes peças de roupa, sem precisar de me despir e vestir. Já agora, eu adoraria isso, que eu detesto comprar roupa, dar a vestir e a despir. Portanto, isso é tudo verdade, ou seja, há um esforço muito grande para tornar, se quiser, materialmente ou tangível a relação do consumidor com o produto e, portanto, acreditando que isso incrementará o sucesso do e-commerce, e já agora eu estou de acordo, não acha que esse seja, isso não vai ser aquilo que faz a diferença, ok? Aquilo que faz a diferença hoje são outros fatores, isso vai ser muito importante, mas aqui se calhar há aqui uma coisa que vale a pena explicar, que é, há uma questão geracional. Porque é que, por exemplo, a Ásia e a África vão adotar mais depressa o marketing digital e o e-commerce do que a Europa e os Estados Unidos? Duas razões. Primeiro, populações mais jovens, ok? E, portanto, estava sempre num país em África, tem 20 milhões de habitantes, dos quais 60% têm menos de 18 anos, ok? E, portanto, há um conjunto de coisas que, quando forem adotadas, são muito mais rápidas. Nós olhamos para a Europa, que tem populações mais envelhecidas, e há outras restrições. Isso é um tema. Mas, por exemplo, quando as coisas são bem feitas, funciona. Por exemplo, hoje, qualquer pessoa de qualquer idade marca viagens na internet. Ok? Acha normal ir aos sites, marcar desde hotéis, ou o que quer que seja. A própria indústria, a natureza do produto, o que quer que seja, pode tornar a coisa mais relevante. Outra dimensão, que são, por exemplo, o tipo de fornecedores. Estamos a falar de produtos físicos, a questão da logística é relevante, blá, 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 aqui uma série de variáveis adicionais. Mas, acima de tudo, há também, e há bocado numa das primeiras perguntas o António aflorou isso, há a predisposição da marca para trabalhar assim. A questão é que a própria empresa tem que trabalhar assim. Há um artigo muito giro na revista da Opinião sobre o processo de alteração, digamos, do desenvolvimento informático na banca americana. O modelo clássico do desenvolvimento de software é uma release por ano. O digital é uma release por semana, já é tarde. E, portanto, o que é que está a acontecer, por exemplo, na indústria financeira dos Estados Unidos? Eles estão a conseguir, enfim, é a opinião de alguns experts, e estão a tentar conseguir, isso vai acontecer nos nossos clientes, nas companhias automóveis, nas financeiras, no grande consumo, quer dizer assim, amigo, há um mundo que é tudo o que é critical para ti, que é privacy, payments, tudo o que tem, de facto, uma parte muito importante, que terá uma espécie de um back-end à maneira antiga, em que se calhar uma release a cada 6 meses aceita-se, ok? E depois há tudo o que é o consumer interface, tudo o que é o front-end e os vários front-ends, em que se tem que ser muitíssimo mais dinâmico. E isto implica em modelos de negócio e implica em adequação de produto. Por exemplo, na indústria financeira, eu quase que consigo criar um produto, robotizar a criação de um produto em tempo real para a necessidade do consumidor. Portanto, eu identifico, eu procuro a segurança, a estabilidade, rendimento, e reformato, reempacoto o meu produto e vendo com base naquilo e meto lá uns aditivos naquela área. Não é a mesma coisa que eu com um carro posso fazer isso, eu identifico o consumidor e digo, pronto, então agora vamos entregar o seu carrinho, estofos em pele, pintura metalizada, faróis de Shannon e não sei o quê. Não consigo fazer isso noutras indústrias. Portanto, há aqui limitações. O marketing, digamos, o lado experiencial do marketing é muitíssimo importante em e-commerce e eu acredito que sim, vai haver cada vez mais. E não nos esqueçamos de uma coisa. Uma parte importante do que está a incluir a tecnologia é precisamente na capacidade de iluminar o ecrã. Hoje temos duas realidades. Uma é o segundo ecrã, que é o consumo combinado, por exemplo, TV com outra coisa qualquer, que já é muito expressivo e muito interessante. E em termos de desenvolvimento tecnológico, o hardware vai nos permitir não ter ecrã. Ou seja, eu vou conseguir projetar o meu ecrã onde quer que eu seja. Okay? Onde quer que eu esteja. E, portanto, essa parte do desenvolvimento tecnológico também vai impactar. Tentando resumir, sim, a parte do contacto, ou da criação, da ilusão do contacto físico com o produto é muito importante, não é por isso não haver que hoje o e-commerce está mais rápido. António, queres acrescentar alguma informação adicional? Eu diria uma coisa que é, para responder à pergunta original, eu diria que o que sustenta uma relação, uma compra entre uma marca e um consumidor
é ligado também à confiança. E, no fundo, o que se passa é que o local físico e o local online vão ter, durante muitos anos, diferenças substanciais. E na forma de lidar com o consumidor, evidentemente, respostas diferentes para criar a confiança no consumidor. Então, por essa razão, e o Pedro falou realmente da experiência do Macy's, há também experiências de e-commerce de vestuário, onde uma pessoa pode se ver à frente do computador, como nos estamos a ver agora, hoje, e onde pode vestir a roupa que está no ecrã. Não é? Isto é uma forma de constituir uma confiança. Evito a chatice de encomendar uma roupa e depois ter que a devolver, porque afinal não se adequava à minha fisionomia. Então, o que quero dizer é que há compras que muito bem vão continuar a ser privilegiadas no offline. Uma das situações também que estamos a ver, um dos sinais que eu acho engraçado é que a Amazon, que até a data tinha pouquíssimos touchpoints. A Amazon, como touchpoint, tem o website, a app, tem o e-mail e tem, fundamentalmente, Google. Okay? São os 4. Não tem página no Facebook, não apostou para este caminho. Mas a Amazon anunciou a abertura de flagship stores. Okay? Prova é que mesmo uma marca de e-commerce reconhece o valor de uma experiência, o marketing experiencial, está a referir o Pedro, e reconhece também o valor acrescentado que um flagship pode acrescentar em termos de valor de marca, em termos de confiança, em termos de nova experiência. Então, é por isso que o que é interessante no meio disso tudo é o meu cliente compra onde ele tiver confiança. Se para a Amazon o facto de, por exemplo, oferecer as entregas, o custo de entrega, é uma forma de chegar mais próximo do cliente, de vencer uma barreira do cliente, então faz sentido para a Amazon. E nos Estados Unidos fala-se também de cada vez mais do modelo um pouco de drive, como também em França está a funcionar muito o drive, ou seja, as cadeias de retalho disponibilizam lojas online, mas as pessoas vão buscar a loja. Não é uma entrega em casa, mas vão levantar na loja uma encomenda que já está preparadinha, feita para esta pessoa. Tudo isto é para dizer uma coisa, é que nós consumidores temos preferências diferentes. Há pessoas que nunca irão, a tal barreira geracional, a tal questão de hábitos, nunca irão comprar numa loja de e-commerce. Há pessoas que vão comprar algumas coisas de e-commerce, o bilhetes de avião, e se calhar já não deslocam uma agência de viagem, não é? Mas há outras coisas que não vão comprar numa loja de e-commerce. Frutos, legumes, não faz sentido, por exemplo, serem comprados para algumas pessoas, pelo menos, numa loja de e-commerce. Então, a nossa questão é muito mais qual é a preferência do meu cliente, porque é hoje que eu tenho que vender mais, é hoje que eu tenho que criar esta confiança com o meu consumidor, e cada vez mais vamos falar e por enquanto estamos a falar de Customer Journey. O meu consumidor, ele está onde ele quer. Ele está no segundo ecrã porque ele quer, ele está em casa a ver um programa de televisão, ele vai a uma loja física porque ele quer tocar a fruta, apreciar se a salada está divinamente fresca ou não, ele quer estar à frente de um linear e escolher os seus iogurtes porque ele tem uma grande escolha ao alcance, e também ele vai encomendar os seus livros, os seus CDs, ou até mesmo, se calhar, já consome a música através do Spotify. Então, é por isso que eu digo há um consumidor, ele tem as preferências dele e ele vai se deslocar em vários touchpoints. E o desafio para uma marca é de estabelecer a confiança onde tiver o seu consumidor. Okay? Que seja no e-commerce, que seja numa loja física. Antoine, 3 notas. Primeiro, como tu falaste de Amazon, eu estou a ler um livro, aliás, estou a finalizá-lo, que recomendo vivamente. É um livro do Brad Stone, quem tiver papel e caneta, porque vale muito a pena, chama-se a maior loja do mundo. Uhum. E conta a história da criação da Amazon, um livro que demorou 12 anos a escrever. Tem mais de 350 entrevistas a funcionários.
É um livro incrível, vale muito a pena quem quiser saber mais de e-commerce. Sim, muito bem. Conhecem vocês, não? Recomendo também. Ah. Depois, vou aproveitar, já que estamos a falar de e-commerce e vamos seguir um Só uma bocadinho... coisa, Frederico, só uma coisa. A Amazon é a ilustração de um paradigma que é o Bezos, para reinventar o comércio do futuro, centrou tudo à volta da experiência do cliente. É um modelo completamente customer-centric. E, no fundo, todas as escolhas, toda a estratégia da Amazon foi realmente criar um comércio à volta de cada cliente. Sem dúvida. Depois, a outra nota, já estamos a falar de e-commerce, só para deixar aqui um gostinho de curiosidade, no dia 3 de julho, Cíntia Morato, às 6 da tarde de Lisboa, 2 da tarde de Brasília, ela é gerente de marketing de e-commerce da Rakuten Brasil. Para quem não conhece, a Rakuten Brasil é o maior e-commerce do Japão e é um dos top 10 e-commerce do mundo. E, portanto, a Cíntia vai-nos passar um bocadinho dessa experiência, especificamente como é que utiliza o retargeting dentro da plataforma. Depois, quero também chamar a vossa atenção para o último dia, do dia 6 de julho, que é a segunda-feira, às 18, papel e caneta. Estas palestras são imperdíveis, ligadas ao e-commerce, que todas são imperdíveis, mas há aqui, ligadas ao e-commerce, eu destacaria também o Helder Miranda, que é o Head of Corporate Communications da Ozito Group, que é o e-commerce deles é a Prozis, que é um dos maiores e-commerce da Europa e português, ok? Vale muito a pena, portanto, estas duas associadas ao e-commerce. Depois há outras pessoas que também vão focar um bocadinho mais, mas que como nós temos 35 oradores, não posso destacar todos. Mas agora, neste Hangout, vou depois destacar mais tarde. Entretanto, voltando aqui à nossa conversa, ou seja, eu só vou fazer mais 2 perguntas e encerramos, portanto, mais 10 minutos para quem nos está a ouvir, que é, neste caso, vocês consideram que os folhetos, cupons e materiais de suporte em papel estão limitados ao retalho, sim ou não? Porque há bocadinho o António até falou de que tinha um grande cliente na área de e-commerce que tinha excelentes resultados em relação às distribuições. E tenho a certeza que o Pedro também poderá falar um bocadinho dos cupons offline versus cupons digitais. E, entretanto, a pergunta é que experiência que há de inovação aqui? Se calhar começo pelo Pedro. Se quer começar agora, pronto, sempre eu começar com o tal do António. Tem sempre que maturar primeiro. Ora, mais uma vez, quantas horas temos? Então vá, em primeiro lugar, um vale desconto ou um instrumento desse tipo funciona da seguinte maneira: eu reduzo o preço temporariamente, o conceito temporário é absolutamente fundamental, e com isso gera uma oportunidade para o consumidor de comprar aquele produto e, portanto, ter já tal oportunidade de negócio. Depois, funciona só do retalho. Bem, o vale é no ato de compra, portanto, só funciona se houver alguém que venda. Portanto, tem que haver um retalhista por trás. Perdão. Por último, o vale tem que ser físico? Não. O vale não tem que ser físico. E, acima de tudo, nem tem que ser distribuído fisicamente. Ok? Mas quero voltar a isto aqui uns segundos, depois deixar o António também dizer alguma coisa, que é para não estar sempre a canalizar a conversa. No fundo é assim, eu diria não, o folheto de publicidade tem uma relevância que está agora a extravasar largamente a grande distribuição. Atualmente trabalhamos com instituições financeiras, trabalhamos com seguradoras, trabalhamos com centros de cuidados, que seja dentistas, que seja spas, que seja ginásios, trabalhamos com telcos também, ou seja, todo o tipo de indústria atualmente, no fundo, usufrua ou beneficia da grande eficácia que tem o folheto. Okay? E isso é muito importante, o folheto é muito apreciado pelos consumidores. As caixas de correio, globalmente,
estão mais vazias, porque há menos marketing direto atualmente, pelo menos físico, por via correio, foi substituído largamente por e-mails. Há menos correspondência, já não enviamos postais uns aos outros, não é? E isso faz com que a caixa de correio... Isso é uma oportunidade? É isso que estás a dizer? Sim. A caixa de correio tem relevância. Globalmente, nós temos um estudo da Elma que mostra que, em média, é lido por... em mais de 50% dos casos, o folheto é lido por mais de uma pessoa, ou seja, entre 2 a 3 pessoas a maior parte das vezes, e é muito apreciado porque é conotado na população como sendo um elemento que lhe traz uma vantagem, um poder de compra. E é a tal ponto que houve um movimento, houve etiquetas de stop publicidade que foram removidos, porque as pessoas entenderam que receber folhetos lhes permite poupar, lhes permite comprar mais coisas em termos no dia a dia. Então, por essa razão, trabalhamos agora, temos excelentes cases, temos excelentes sucessos com e-commerce. Estamos, no fundo, começamos com Portugal continental e agora estamos a passar para as ilhas. Estamos realmente a trabalhar com empresas locais, porque também é a mesma coisa, o folheto é um elemento essencial para o marketing local. E por essa razão, estamos a ter um parte de comunicação que interessa a todos, a todo o time de indústrias que querem falar para o consumidor final e, com efeito, digamos, os resultados são comprovados às empresas, aos retalhistas, às instituições financeiras, operadores, etc., registram, com efeito, mais vendas devido ao folheto publicitário. Já agora só uma coisa, António. Nós estamos a falar de uma coisa, mas o ponto de marketing direto acho que está a superar a valorização do marketing, SMS marketing, a touchpoints com o consumidor. O que tu achas? Aqui é um pouco, eu refiro-me sempre, tenho sempre uma grande prudência relativamente a isso. Não há, eu diria, o e-mail não substitui ao direct marketing, ao direct mail. Okay? São, no fundo, estes dois canais têm funções diferentes. Quem for a Boss em Portugal, registar-se, deixar a sua ficha, vai receber em casa um catálogo como primeiro ponto de entrada, um catálogo e regularmente recebe um mini catálogo em casa. Porquê? Porque a Boss valoriza o facto que as pessoas, no fundo, a ver uma roupa de segmento médio superior, enfim, num formato, num papel couché bonito, mini catálogo, tem valor para a marca. Okay? Acrescenta alguma coisa à marca. Obviamente que o e-mail tem outras funções. O e-mail tem uma função, isto foi referido também há bocado pelo Pedro, de frequência de contacto. O e-mail permite tornar a marca mais frequente junto do seu consumidor. Numa condição, é que a marca não se repete, é que a marca tenha o cuidado de personalizar a mensagem, que a marca não esteja sempre a enviar promo aos clientes. É muito importante ter este cuidado, porque uma pessoa que recebe um primeiro e-mail e o segundo e-mail é mais ou menos igual, e o terceiro e-mail é mais ou menos igual, a certa altura sabe o que é que está à espera e já não abre, já não se interessa. Então é por isso que podemos, no fundo, perceber que cada touchpoint tem a sua validade. E nesse aspecto, o que é importante é tirar o melhor proveito de cada meio. O e-mail, o online, estamos a falar de personalização, de ultra-personalização, que não passa só por tratar a pessoa pelo nome, isso é a primeira base, mas é enviar um conteúdo determinado a esta pessoa, okay? É um meio flexível, e temos o direct mail, que continua a ser, contudo, para alguns setores de atividade, uma forma de privilegiada de dirigir ao cliente. Muito bem. Pedro, se calhar agora passava a palavra, talvez fosse oportuno as pessoas conhecerem um bocadinho mais, a audiência do Click Summit, conhecer um bocadinho mais de que forma é que o Paxis também pode ajudar nesta construção do caminho de Então, muito recentemente é assim. Não há um sítio certo e um sítio errado.
há momentos e há formas de fazer as coisas. Estou a ouvir um bocado de espero que seja assim. Não sei se é assim. Eu acho que foi agora quando tu... Peço desculpa. Bom, continuando. Então, dizia eu que... Desculpa, há mesmo aqui que eu não consigo ouvir, só isso é. Não sou estou... Não consigo ouvir? Bom. Eu tenho a sensação que é do teu lado. Não, acho que estás bem. Ok, perfeito. Continuando. Basicamente é assim. Primeiro, isto é uma visão integrada. Vamos lá ver. A mídia tradicional é muito importante quando nós precisamos dar força, potência e velocidade. A visão clássica era: eu chego a um conceito relevante à minha marca, produzo um conteúdo e uso a mídia tradicional para fazer broadcast. E vou fazer esse broadcast de tal forma que aquele conceito vai chegar às pessoas e as pessoas vão ter uma identificação com a marca e, portanto, está. Okay? Estou alinhado com a marca. Uma nota importante, o atual foi um ponto que eu acho relevante, a caixa de correio. Nós andámos há muito pouco tempo a fazer uma série de iniciativas que passavam para a caixa de correio e sentimos a parte do próprio decisor, muitas vezes a noção de que isso é o unsexy. Eu posso dizer que provavelmente a campanha com maior potência que fizemos em vendas no cliente foi feita usando a caixa de correio. Então, o modelo da mídia tradicional, mídia offline, conteúdo, cobertura, potência, martelar, o consumidor constrói aquela opinião. A seguir tenho a segunda layer, que é o layer digital, que traz duas coisas. O digital traz a capacidade de segmentar a comunicação, chegar às pessoas no momento certo, à tudo certo, da forma certa, e interação. Não é só fazer broadcast, há uma interação. Isso é muito importante porque o consumidor hoje é muito mais interação de conteúdo e produção de conteúdos do que simplesmente consumidor de conteúdos. Deixa-me dar-vos um exemplo. Eu tenho uma filha com 14 anos. Ela já produziu mais vídeo do que eu que ando há 25 anos nesta indústria. Ok? Hoje é um facto. As pessoas produzem conteúdos sobre as marcas. A quantidade, por exemplo, de blogs não oficiais, as coisas que basicamente é que na prática levam a que as pessoas se pronunciem sobre a marca, tenham opinião, sejam, às vezes sabem mais do que a própria marca, ou seja, há aqui uma série de... A interação tem outro lado. Há pouco tempo dizia-me um diretor de marketing de uma empresa automóvel, dizia: Pedro, o problema é que os meus clientes chegam ao stand e sabem mais do meu carro do que os meus vendedores. Os americanos chamam isto Research Online, Purchase Offline. Há um estudo muito giro do Boston Consulting Group que diz: embora 90% dos atos de compra sejam físicos, 40% das pessoas faz o ROPO, Research Online, Purchase Offline. Há números recentes que dizem que isto é maior, não interessa, mas a verdade, há uma interação entre a marca e o consumidor que é crítica no processo de intenção e de compra do próprio consumidor. E, portanto, nessa perspectiva, o digital tem esta interação que é muito importante. O terceiro nível é muito difícil. Loja. É no ponto de venda que se fazem as decisões. Ainda hoje, grandes consumos, 75% das decisões de compra são dentro do ponto de venda. Portanto, o ponto de venda, seja físico, seja digital, é crítico para o negócio. Então, como é que isto se estrutura? A nossa empresa tem a capacidade de fazer duas coisas, que é ajudar o cliente a escolher qual a melhor estratégia, e às vezes ter uma visão holística, não é? Chegar ao consumidor de layers, tudo o que quer fazer, e depois em cada um desses layers conseguir entregar, digamos assim, a proposta ao consumidor. Indo para a parte dos cupons, foi para começar a conversa, então dizer só o seguinte: por exemplo, hoje eu tenho projetos para clientes que o cliente faz vales colados do produto, que é o que faz sentido, e vamos sempre de frente. Se nós quisermos beneficiar de vendas aí, ok? Depois podemos ajudar o cliente a distribuir qualquer comunicação, um estímulo promocional, seja qual for, em mais mídia, e aí o que eu tenho é, na verdade, eu usar esse instrumento promocional para enriquecer o meu conteúdo que estou a chegar às pessoas, e não vou ter uma grande conversão, mas vou chegar a muito mais pessoas, e aqui no meio temos o digital, onde eu consigo, de facto, fazer as duas coisas. É primeiro momento o meu trigger promocional, acrescenta valor, eu vou dar um número. Um research que diz que 48% das pessoas adquiridas dizia que estavam disponíveis para abrir um e-mail se soubessem que há um vale de desconto lá dentro. Ou seja, as pessoas estão disponíveis para fazer uma coisa que normalmente não fazem tanto, porque esperam esse benefício que é o vale.
48% de taxa de abertura é um número muito interessante para um e-mail. Portanto, aí a utilização, por exemplo, de um vale de desconto, este exemplo que estou a dar, deveria ser entendida mais como aumentar a probabilidade de eu poder contactar e levar aquele conteúdo ao meu consumidor, e depois a venda, os X vales que se converterão em vendas, são o que eu chamo o fringe, but not so fringe benefit. Ok? Pedro, deixa só fazer aqui um apontamento para quem nos está a ouvir, que 43%. Deixa eu ver. E-mail, quem está a ver e pode não enquadrar muito, é fantástico. Eu não te consegui ouvir, Pedro. Rodrigo, peço desculpa, um problema aqui com a continua. Bom, basicamente, e portanto, nós, ou seja, eu vou trabalhar. O que é que eu estou a fazer? E a parte dos vales é apenas uma parte do que nós fazemos. Por exemplo, nós temos trabalhamos em parceria com uma empresa norte-americana para termos uma relação para o mercado ibérico, que é Coupons.com. Na prática, tem uma tecnologia que securitiza o processo de impressão de vales, e isto permite hoje aos meus consumidores colocarem um vale de desconto no seu website, colocarem um vale de desconto na sua página de Facebook, colocarem um vale de desconto no seu e-mail, colocar um vale de desconto no seu canal de YouTube, ok? E, portanto, na prática, o vale de desconto depois é imprimível, depois a tecnologia tem outras derivações, não vou sacar com isso agora. Até, digamos, da outra extremidade, em que nós lançámos em novembro do ano passado, uma plataforma business to consumer, chamamos assim, em que eu, no fundo, disponibilizo aos consumidores dos meus clientes um conjunto agregado de ofertas de promoções, o que quer que seja. Só queria terminar com uma coisa, pegando naquilo que há bocado o António dizia. A relação não se mede na quantidade de promoções que eu faço àquele consumidor. Ou seja, esta marca não tem uma relação melhor para os consumidores porque fez muitas promoções. Porque uma relação não são só promoções. E nós temos agora um paradigma engraçado, isto na Europa é muito visível, em Espanha e em Portugal, fantástico, que é, nós vemos a marca de fabricante a comunicar preço e a marca de retalhista a comunicar qualidade. Ok? É isso. Há um bocadinho, não sei se agora se vai ouvir melhor. Isto é a prova também que as coisas... A taxa de abertura é muito boa. É a prova também que as coisas estão a mudar, não é? Os paradigmas, tudo muda, não é? A questão aqui, bom, só para falar brevemente também da MediaPost, só para podermos... onde podemos ajudar? Obviamente que em termos de distribuição de folheto, de distribuição de publicidade, estamos com o nosso processo de melhoria contínua a melhorar cada vez mais a qualidade da distribuição, e é reconhecido é realmente reconhecido pelo cliente. Os clientes que nos medem sentem a diferença no bottom line porque sentem nas vendas, e é realmente um ponto fulcral para este meio. A distribuição de publicidade vive de vendas, vive de encher as lojas dos nossos clientes. O segundo ponto é, na nossa aventura digital, estamos a responder a clientes que têm dificuldade em obter resultados, obter mais vendas do online, e isso é um aspecto muito importante. Nós ajudamos marcas em realmente obter mais resultados do online. E trabalhamos no online a parte de fidelização. Nós temos case studies portugueses, internacionais, onde conseguimos aumentar as vendas vezes 2, vezes 3, vezes 4 no canal online. E a última parte tem a ver com Customer Journey. Falava que os consumidores estão onde estão. Estão cada vez mais no mobile, estão com um duplo ecrã, estão no desktop e estão a interagir com as marcas também em locais físicos, em lojas, ok? Ou no espaço fora. Então, as marcas devem, nesse aspecto, se preparar, se adaptar e se também equipar em termos de competências, em termos também de tecnologias, com as plataformas que permitem realmente acompanhar o cliente onde ele estiver. Primeira coisa, essas plataformas são verdadeiros CRMs do online, vão registar todos os passos do cliente, os lives que fazem, as visitas ao website, os e-mails que abrem, os e-mails que clicam, o que é que fazem depois, em termos de, por exemplo, no cesto de compra, no ato de compra, e interagir com o cliente real time, okay?
permitindo o acompanhamento do cliente, a identificação e o tratamento dos dados e, finalmente, uma comunicação muito eficaz com os clientes. E isso faz, no fim, todas as diferenças. Temos, em Portugal, o interesse de várias marcas para dar este passo e, com efeito, temos experts, temos internacionais e nacionais, que é muito importante também, para ajudar as marcas a poder trabalhar melhor o online. Muito bem. Muito obrigado, Antoine, pelo contributo e por essa valiosa informação. Então, antes de eu finalizar, queria só fazer aqui um alerta. Este Hangout está enquadrado dentro do Hangout de aquecimento, que é o Click Summit, vai ter lugar de 2 a 6 de julho. Portanto, são 5 dias de conhecimento com vários oradores. Destaque, por exemplo, no dia 2 de julho, o Edgar Paiano, que é a Art Sales Director da UOL, que é a maior plataforma do Brasil em português. É ele que abre as palestras no dia 2 de julho, que é uma quinta-feira. Depois tem o Pascoal, o Bruno Amaral, Catarina Sanches, o Rodrigo Gadelha, a Nina Barda, enfim. Tem 8 brasileiros para também nós podermos ter uma perspectiva do que é que se passa e quais são as filosofias que são utilizadas e metodologias no Brasil. Nós temos 5 americanos, a Mirna Barne, que é considerada uma das top 50 profissionais ligadas ao marketing das redes sociais, ou Brad Geddes, que é considerada a maior autoridade em pay-per-click, portanto, anúncios Google AdWords, inclusive ele escreveu o livro mais avançado de Google AdWords. Aproveito também para destacar mais 3 ou 4 pessoas, por exemplo, o Heitor Fox, que vai falar sobre neuromarketing aplicado aos negócios. É a única palestra focada nesta área, algo também interessante, de certeza que quem está a assistir não pode perder. E se calhar faço aqui uma referência a Mary Sig Long, que vai ser no dia 5 de julho, às 9 da noite, 5 de Brasília, que ela é absolutamente genial, uma autoridade no que diz respeito à proteção e à reputação online, ou seja, a proteção da nossa imagem e como é que nós temos que ter o cuidado em relação à nossa reputação online. Enfim, eu não posso deixar aqui de destacar também uma das poucas palestras que vai focar essa área, o Luís Muniz, da SAS Portugal, sobre as 7 métricas essenciais em Big Data. Enfim, estes e muitos outros palestras que não pode deixar de perder e do qual tenho a certeza que vai enriquecer muito. Aproveito para dizer que até dia 1 de julho, okay, que é uma quarta-feira, tem a oportunidade de participar de um passatempo para ganhar um livro. Nós estamos a oferecer livros, domínios grátis, alojamentos web, acesso premium do Click Summit, e é daquelas coisas que vale mesmo a pena participar, que é só recomendar o Click Summit aos amigos. Por fim, sem querer tomar muito mais do vosso tempo, fazer destaque que até dia 2 de julho, ou seja, até ao final do primeiro dia de Click Summit, tem 50% de desconto no acesso premium. No fundo, é o que permite ver todas as palestras, verem todo o conteúdo, se perderem alguma palestra, podem ver em vídeo, podem ver áudio. Tem um convite exclusivo para participar de um jantar onde vão estar todos os conteúdos da segunda edição do Click Summit. Tem um livro à vossa escolha, coisas realmente fantásticas. E por falar em livro, finalizo com a pergunta ao Pedro e ao Antoine, que é: qual é o livro que vocês recomendam à nossa audiência? Bom, começo por ti. Olha, eu gostava de recomendar, há 2 livros, realmente do mesmo autor, que eu recomendo fortemente. O autor é um inglês, se chama Andy Bounce. Foi-me recomendado pelo Drayton Bird, que teve cá. O Drayton Bird foi uma das pessoas muito próximas do David Ogilvy, que nos visitou no ano passado. Andy Bounce é um nome realmente a reter. O que é? Ele fez 2 livros, The Snowball Effect and The Jelly Effect. E os 2 livros são livros formidáveis para apresentar, fazer apresentações, fazer uma apresentação comercial, poder comunicar com todos e no fundo, estes 2 livros
eu já tenho uma prática de apresentações em público, etc., mas estes 2 livros alteraram completamente a minha forma de abordar realmente tudo o que é ligado ao comercial. São muito fáceis de ler, ainda mais fáceis de pôr em prática e realmente, para mim, foi uma grande mudança e todos os dias a minha equipa me ouve falar do Hannibal. Já agora, para quem nos está a assistir, nós vamos colocar o nome dos livros no Twitter, porque tenho a certeza que querem acompanhar estes livros de referência destes nossos convidados especiais, o António Antoine da Média Ponce e o Pedro Guimarães da Paxis. Pedro, quais são as tuas referências de livros? Olha, agora vou tentar fazer aqui uma coisa um bocadinho complementar ao que o António acabou de fazer e vou para 2 clássicos, ok? Tem 2 vantagens, que são, tem 2 ideias, que são nós percebermos o que é que não muda mesmo e o que é que mudou radicalmente. São provavelmente os melhores livros sobre estratégia que existem. Um é o Arte da Guerra, do Sun Tzu, portanto é um livro com alguns anos, vale a pena ler. E o outro é um livro mais recente que se chama, em português, chama-se chama-se Marketing de Guerra. Marketing de Guerra é escrito por All Rise e Jack Trout. E o que eles fizeram foi uma coisa nos anos 80 muito gira, que foi há um general prussiano que em 1854, chamado von Clausewitz, fez um resumo de todas as guerras do mundo e chegou a conclusões. E depois é um manual de guerra, um manual militar. O All Rise e o Jack Trout, o deles é o pai do conceito de posicionamento. Nos anos 80, quase fizeram copy-paste, onde havia guerra, puseram marketing. Vale a pena ver. Muito bom, muito obrigado, Pedro. Olha, então a todos que nos estão a ouvir. Quer dizer alguma coisa, António? Tudo bem, queria agradecer porque realmente apontei a dica do segundo livro, do Pedro. Bom, vocês querem finalizar com alguma palavra? Antes de eu encerrar? Da minha parte, só mais uma vez agradecer quer o convite, quer a simpática conversa que tive com o António e contigo, Frederico, e a paciência, de certeza, que nos tem ouvido, e esperar que tenha sido útil e que tenha sido interessante e dizer a todos que estou à vossa disposição, se puder ajudar em alguma coisa, pois com todo o prazer, disponham o Frederico e os nossos contactos. Queria agradecer também o convite do Frederico, gostei muito de estar aqui convosco, gostei muito de estar aqui com o Pedro, acho que já tive a oportunidade de falar também com o Pedro, e foi uma conversa que tivemos assim a 3 muito interessante, muito enriquecedora. E é agradecer também às pessoas que tiveram todo o interesse, se calhar a paciência também, a história do dia, para nos ouvir, e espero que também para eles foi um momento interessante e que lhes permita, enfim, que irá os ajudar no seu dia a dia. António e Pedro, muito obrigado pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade. Foi realmente um prazer para mim poder estar aqui a conversar convosco e também absorver o vosso conhecimento, com certeza, o mesmo que a audiência do Click Summit no Brasil, Angola, Moçambique, em Portugal, também a todos vocês que estiveram aqui a assistir. Entretanto, só dizer aqui uma palavrinha, que é este Hangout vai ficar livre, ou seja, podem rever e ouvir sempre que quiserem. O mesmo não vai acontecer com as palestras de dia 2 a dia 6 de julho, portanto, elas são gratuitas sempre no horário e na hora previamente, ou seja, na hora e no dia previamente agendado, mas depois o acesso é restrito e fica disponível para os membros da plataforma Premium. Mais uma vez, muito obrigado pelo vosso tempo e vemo-nos dia 2 de julho, ou então, talvez antes, quem sabe se não vai haver mais informações antes. Acompanhem-nos no Facebook ou no Twitter, e se tiverem perguntas para os nossos oradores, podem fazê-lo no Twitter ainda ou por e-mail, que depois serão certamente reencaminhadas para quem dirá. Muito obrigado pelo vosso tempo. Até à próxima. Obrigado. Obrigado a Deus.